Nós vamos meditar, dando continuidade à exposição que temos feito no primeiro livro de Reis. Hoje vamos meditar no capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse texto, ele nos fala sobre um momento na vida do profeta Elias, em que ele teve um profundo esgotamento espiritual. Esse texto fala de depressão. Elias aqui não estava nada bem na sua alma. Ele deixou com que ela se mergulhasse num profundo desespero espiritual. Elias foi um homem que experimentou os altos e baixos da vida. Lembre-se, primeiro, das conquistas pessoais e ministeriais do profeta Elias. Ele enfrentou o rei Acabe com muita ousadia. Ele marchou de Gileade a Samaria, ele deixou o interior, a roça, e ele foi para a cidade grande. E lá, diante do rei Acabe, ele profetizou, segundo a palavra de Deus, que não haveria chuva nos próximos anos. A falta de chuva era o castigo de Deus por causa da idolatria do rei Acabe. Em segundo lugar, Elias, além de ser extremamente ousado e corajoso, ele também confiava na providência de Deus. Foi em obediência à ordem do Senhor que, após confrontar o pecado do rei Acabe, por orientação divina, ele se esconde no vale de Querite, fronteira ao Jordão.
E ali, segundo a providência de Deus, ele é alimentado por corvos que traziam tanto pela manhã quanto pela tarde pão e carne. Depois, por obediência divina, após ter secado ali a torrente, ele vai até Sarepta. Ele vai e se hospeda na casa de uma viúva pobre. Uma viúva que tinha apenas um bocado de farinha e de azeite para ela e para o seu filho. Ali, Elias novamente experimenta, por providência divina, um grande milagre. Durante o tempo da sua estadia, até que novamente a chuva voltasse, diz o texto que não faltou a farinha nem o azeite, tanto para ele, quanto para a viúva e para o seu filho. Passado alguns dias, o seu filho tem uma enfermidade. O filho desta viúva vem a falecer, e ela em desespero acha que Deus está trazendo um castigo sobre a sua casa. E Elias pega este menino, sobe até o quarto onde ele estava hospedado, em cima da casa desta viúva. Ele deita sobre ele, ele ora, e Deus faz pela primeira vez um morto ressuscitar. Elias, o profeta, tem uma experiência que nunca ninguém até então havia tido. Ele viu o poder de Deus trazendo vida àquele menino que estava morto. Mas além do profeta Elias, além dele ter coragem para confrontar o rei Acabe, além dele experimentar o poder da provisão divina, Elias também era um homem zeloso. Ele declarou ao rei Acabe que ele era o perturbador de Israel. E ele desafia tanto o rei quanto os 450 profetas de Baal a um duelo entre o Deus que ele servia, o Senhor, e Baal. Ele desafia o povo para que não continuassem a oscilar entre dois pensamentos. Em cima do Monte Carmelo, o profeta Elias restaura o altar, colocando 12 pedras, coloca o novilho para o sacrifício. Ele zomba dos profetas de Baal que oram desde manhã até o final da tarde. Até que Deus responde com fogo através da sua oração. Todo o povo então vê que só o Senhor é Deus, e ele ordena a morte de todos os profetas de Baal no pé do Monte Carmelo, no rio Quizon. O profeta Elias, profeta de coragem, profeta de confiança, um profeta zeloso, mas acima de tudo, o profeta Elias era um homem também de oração. Ele orou 3 anos e meio para que não chovesse, e após o evento do Carmelo, ele ora novamente agora para que Deus traga chuva sobre a terra. Ele ora com confiança na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, ora com humildade, quebrantamento, ora com perseverança, e o conteúdo da sua oração é para que o povo se volte para o Senhor. É a oração do reino, aquela oração que Jesus ensinou, que nós devemos pedir ao Pai, para que venha o teu reino, para que os homens conheçam a grandeza da salvação. E assim acontece. O texto diz que vem a chuva, uma grande chuva.
porque Elias era um homem de Deus, um homem de oração, um gigante espiritual. Mas depois de toda essa experiência com Deus, depois de ver todo o poder de Deus, Elias cai em profunda depressão espiritual. O texto nos fala que ele corre, vai à frente do rei Acabe, ele corre como um arauto do Senhor e ele chega até a entrada de Jezreel, segundo o versículo 1. O texto diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Perceba a atitude do rei Acabe. O rei Acabe aqui, ele é o que a gente chama um camaleão. Ele deveria ter contado para sua esposa Jezabel o que Deus havia feito no Monte Carmelo. Ao invés disso, a atenção do rei Acabe se volta para o que o profeta Elias havia feito, de que ele tinha ordenado a morte de todos os profetas de Baal. E aqui nós vemos quem era verdadeiramente, entre aspas, o rei. Quem era que mandava na casa? E o versículo de número 2 nos mostra isso. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. O recado de Jezabel é bem claro. Ela diz ao profeta Elias: saia da cidade até o pôr do sol, ou você será um homem morto. E qual foi a resposta do profeta Elias? Verso 3 diz: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Jezabel, a rainha, ela conseguiu o que ela queria. Na sua fúria feminina, ela consegue fazer que o profeta Elias caia na sua armadilha engenhosa. Ela queria acabar com a popularidade do profeta e ao mesmo tempo atingindo o profeta Elias, ela conseguia também atingir a credibilidade do Deus, o Senhor de Israel, a quem o profeta Elias servia. Elias aqui, ele sucumbe, ele cai nesta armadilha, ele deixa o medo tomar conta do seu coração. Ele tem mais medo de Jezabel do que do rei Acabe. O profeta Elias, um homem de coragem, um homem de fé, ele acaba sendo afugentado pelo medo da rainha Jezabel. O texto diz que ele correu para salvar sua vida, e correu mesmo. De Jezreel até Berseba são 144 quilômetros. Ele correu muito. Correu
E diz o texto que quando lá ele chegou, no verso de número 4, ele ainda andou mais um dia pelo deserto. Ele fez tudo isso porque ele queria fugir dos limites geográficos que pertenciam ao reinado de Jezabel. Ele tentou correr, ficar o máximo que ele pudesse ficar longe das ameaças de Jezabel. Ele correu até que as suas forças físicas lhe exaurissem completamente. Quando não aguentou mais, diz o texto que ele se jogou debaixo de um zimbro, que é uma pequena árvore, um pequeno arbusto que existe no deserto. E ali ele fez a pior oração da sua vida. Veja no verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A oração de Elias aqui não foi aquela oração que ele havia feito no Monte Carmelo, que era a oração do reino. Ele pediu aqui a sua própria morte. Ele queria que todo aquele sofrimento acabasse. Elias não tirou a sua vida, mas ele pediu a Deus, que é o único Senhor, que tem o direito sobre a vida humana, que a tirasse dele. Elias orou pedindo a Deus a sua própria morte. Interessante que quando lemos a história de Elias, lá na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17, ele vai destacar, dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Ou seja, Elias é um homem como eu e você, gente como a gente, de carne e osso. Elias não é, e esta é uma imagem que se cria em torno de muitos homens que estão na Escritura, de que eles eram homens grandes, fortes, poderosos, inatingíveis. Não. Elias é um homem como eu e você. A Bíblia quer deixar muito claro isso para nós. Por isso ela registra inclusive as fraquezas desses homens, suas dúvidas, suas angústias. Porque ela quer mostrar para nós que Deus, Ele usa não grandes homens, mas Ele usa aqueles que Ele escolhe soberanamente. Porque o que a Bíblia nos mostra não são homens grandes, mas um Deus grande que usa homens para coisas extraordinárias. Elias aqui não é um grande homem. Ele era um grande homem por causa do poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 13, quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem o poder de Deus, Elias é um fraco, um impotente, um covarde. Como disse Jesus para os seus discípulos em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. E é aqui então que nós vemos Elias, desnudo, de carne e osso, homem como eu e você. Ele é apenas um vaso de barro. A excelência do poder é de Deus, não é dele.
E eu quero olhar com você nessa noite para essa fraqueza na vida de Elias, para nós entendermos por que ele entrou nessa depressão espiritual, porque ele estava esgotado, porque ele orou pedindo a sua morte. Qual era a causa desta oração? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que havia um cansaço físico em Elias. Quando Elias desceu do Monte Carmelo e correu à fronteira do rei Acabe, ele fugiu e correu do Carmelo a Jezreel. Depois, ele corre de Berseba e vai até o deserto, caminho de um dia. Todo esse percurso que ele fez de Jezreel até o deserto são cerca de 482 quilômetros. Ele estava profundamente exausto, cansado. Winston Churchill disse que a fadiga, o cansaço físico transforma todos os homens em covarde. Este é um dos problemas que leva muita gente ao esgotamento. Estresse, cansaço físico. A segunda coisa que a gente vê, que Elias estava esgotado, depressivo, por causa do longo período de isolamento que ele viveu. Elias passou 3 anos sozinho, uma longa e dura quarentena, isolamento total. Neste tempo que Elias viveu este período de isolamento social, ele teve muito pouco contato com as pessoas, principalmente com gente temente a Deus. O texto nos fala que em Berseba, ele deixou lá o seu moço, que lhe acompanhava, e foi sozinho para o deserto. Ele entrou em depressão, porque ele quis caminhar só no deserto. E quanta gente está vivendo assim? O homem foi criado por Deus, para Deus. Mas o homem também foi criado para o relacionamento com outro homem. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Há muitas pessoas que entram em depressão porque elas preferem caminhar sozinhas. Elas querem passar pelos problemas sem compartilhar suas lutas, sem compartilhar sua dor. Elas preferem o isolamento. Elas não querem ter contato com outros. Elas não querem compartilhar, dividir suas cargas. O isolamento levou o profeta Elias ao esgotamento, à tristeza de alma, à depressão, a pedir a própria morte. Mas em terceiro lugar, a causa da depressão, do esgotamento do profeta Elias, foi também a sua luta espiritual. Lembra que no Monte Carmelo, ele travou a maior batalha de todas que até então tinha travado. Ele havia enfrentado os 450 profetas de Baal. E após vencer esse desafio, ele agora sofre outra oposição, que é da meretriz de Satanás, Jezabel. Luta espiritual, uma seguida da outra. Isso tudo levou Elias ao esgotamento espiritual. Ele perdeu forças.
Em quarto lugar, Elias caiu em profundo esgotamento e depressão por causa das suas oscilações emocionais. Ao enfrentar os profetas de Baal e Acabe, Elias demonstrou muita coragem. Ele testemunhou os atos poderosos de Deus. Ele viu o fogo cair do céu. Depois ele viu a chuva, as mansões caírem copiosamente sobre a terra. Mas em seguida ele tem que enfrentar a resistência de Jezabel, aquela que tinha exterminado todos os profetas do Senhor. Elias caiu em profunda melancolia, frustração, tristeza, abatimento, após um longo período de sucesso, de triunfo. Agora ele está numa montanha russa emocional. Ele não estava preparado com esses altos e baixos que ele estava experimentando. Era como se tudo de extraordinário que ele viveu até então não fosse suficiente para manter a sua estabilidade emocional. E diante de um cenário agora de perseguição, de ameaças, ele mergulha completamente num estado de alma melancólico, frustrante, triste, angustiante, sem qualquer perspectiva para a sua vida, a não ser pedir a Deus a sua própria morte. Podemos dizer que o profeta Elias está aqui com seu tanque emocional na reserva, completamente vazio. Em quinto lugar, Elias caiu em esgotamento espiritual, em depressão, por causa das suas expectativas frustradas. Elias, quando correu à frente do carro de Acabe, diz o texto que ele chegou até a entrada de Jezreel. Ele pensava que ele fosse encontrar a rainha Jezabel, como o povo de Israel no Monte Carmelo, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas ao contrário, ele encontra uma Jezabel ainda mais convicta da sua idolatria e determinada a matá-lo para acabar com qualquer ameaça contra o seu reinado e contra a sua adoração pagã e idólatra. Elias ganhou a batalha lá no Monte Carmelo, mas, como se diz no ditado, não basta apenas ganhar a batalha, você precisa ganhar a guerra. E esta reação furiosa de Jezabel foi uma realidade para ele desanimadora. Elias não teve suas expectativas alcançadas. E quando bate a frustração, Elias não sabe lidar com isso e cai em profundo lamento, tristeza e apatia. Então veja comigo: cansaço físico, esgotamento espiritual, cansaço emocional, frustração. O que foi que aconteceu com o profeta Elias? Elias deixou que a sua fé corajosa na provisão de Deus e na sua palavra fosse substituído pela fé, pelo temor dos homens.
Por isso diz o verso 3 que ele, temendo, levantou-se e para salvar sua vida, fugiu. O que aconteceu com ele? Ele deixou de olhar para o Senhor. Ele deixou que os seus sentimentos governassem e dirigissem a sua vida. Ele não foi mais pautado pela fé na palavra de Deus, mas ele deixou com que as circunstâncias à sua volta determinassem a sua decisão. O seu medo lhe trouxe posteriormente, após estar já lá no deserto, um profundo sentimento de culpa. Por isso ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Elias foi um traidor da causa do Senhor. Ele falhou exatamente na área da sua vida que representava a sua maior força, que era a sua fé, a sua ousadia, a sua coragem, a sua dependência de Deus, independentemente das circunstâncias. Veja o que ele pede aqui no verso de número 4. Veja o que ele fala a respeito aqui de si mesmo. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isto revela que havia no coração de Elias, além de melancolia, frustração, apatia, tristeza, havia também no seu coração orgulho. Ele esperava superar seus pais na fé, uma ambição orgulhosa. Elias não se contentava em ser quem ele era, ele queria ser alguém que ele nunca foi. Alguns dizem que Elias tinha um complexo de Messias. O complexo de achar que ele era a solução para o reinado de Acabe. A resposta de Deus para os problemas do povo. O texto lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, faz uma promessa dizendo que Deus um dia levantaria um sucessor semelhante a Moisés. Um profeta maior do que Moisés, e todo o povo deveria ouvir ele. Elias sabia a respeito desta promessa, e quem sabe ele pensava que ele fosse essa resposta de Deus para o povo. Quem sabe passava pela cabeça dele que ele era a solução. Afinal, parecia ser ele o candidato mais oportuno para preencher os requisitos. Ele era um homem de oração, ele era um homem de coragem, Deus ouvia o seu clamor, Deus usava a vida dele, ele viu Deus encerrar os céus, abrir os céus, ele experimentou o cuidado de Deus na provisão. Deus o usou para ressuscitar o menino que havia morrido. Deus respondeu a oração dele com fogo do céu. Mas o fato é que Elias não era o Messias. Quando ele fala aqui dos seus pais, ele se refere não aos seus pais paternos, mas se refere aos pais da fé, uma referência a essa promessa de Deus feita a Moisés no passado. Ele não era o Salvador prometido a Israel. Elias estava deprimido por não ser melhor do que os seus pais espirituais, porque sabia que o povo de Deus e ele mesmo precisava era de um Salvador, e esse Salvador não era ele.
Elias é um pecador que precisa de um Salvador. Bom, até agora nós fizemos um diagnóstico deste quadro, da depressão de Elias, do seu esgotamento. Agora eu quero ver com você como Deus lidou com ele. Como Deus restaurou a sua saúde física, emocional e espiritual. Como Deus pode nessa noite restaurar sua vida. Você que se sente como Elias. Você que está esgotado, cansado, deprimido, frustrado, triste, abatido. Como Deus restaurou Elias, tirou ele da depressão. Em primeiro lugar, o texto nos fala que quando ele chegou ali no deserto, ele achou ali um arbusto, e diz o verso 5 que ele deitou-se e dormiu. Deus enviou um anjo que lhe tocou e disse: levanta-te e come. E diz o texto, no verso 6, que ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, primeira coisa, Elias foi tratado por Deus, primeiramente no seu cansaço físico. Ele dormiu, ele descansou. Isso é provado de que pessoas que estão deprimidas, por angústia, por frustração, por tristeza, são pessoas que não têm um bom sono. Não conseguem dormir. Muitas sofrem de insônia. Então a primeira coisa é dormir. É descansar. É deitar sua cabeça no travesseiro e ter aquele sono do justo, que sabe que o Senhor vela por você, que Ele não dorme, que Ele trabalha por você, que Ele cuida de você. Em segundo lugar, ele precisava fisicamente não só de sono, mas também ele precisava ser alimentado. O texto diz isso. Que ele acordou, verso 6, e viu junto à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, além de sono, ter uma boa alimentação. Se alimentar. Procurar se alimentar bem, comer. Em terceiro lugar, Deus não somente tratou do seu cansaço físico, mas também tratou do seu esgotamento espiritual. Elias recebeu aqui o toque da graça de Deus. O texto fala que Deus enviou um anjo para servir ao profeta. Deus tratou com Elias com seu atributo de misericórdia, não de justiça. Lembremos que Elias estava aqui por desobediência. Ele se encontra nessa situação porque ele mesmo havia abandonado o seu chamado. Ele não tinha qualquer mérito, mas mesmo assim Deus o visita, envia um anjo graciosamente. Bem mais tarde, na Nova Aliança, o texto lá de Mateus capítulo 17, do verso 1 a 13, vai dizer que o próprio profeta Elias teve um encontro com o seu Salvador. No Monte da Transfiguração, ele teve um encontro com Cristo Jesus. Portanto, tudo o que Elias almejava, ele recebeu, porque tudo o que aconteceu com ele apontava para o seu Salvador. Para o seu esgotamento espiritual, Jesus é o nosso descanso. Lembra que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Nós encontramos em Jesus descanso para a nossa alma. Para a nossa frustração, nosso vazio existencial, Jesus é o pão e a água da vida. Lembra que ele disse lá em João 6, verso 35? Dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Para quem sente a culpa da sua própria desobediência, do seu pecado, Jesus é o único que pode perdoar e purificar os nossos pecados. Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E 1 João 1:9 diz que Jesus, Ele perdoa e purifica os nossos pecados quando os confessamos. Então, quando a gente não aguenta mais, Jesus é mais do que suficiente. Ele nos oferece a mesma graça de Deus que foi oferecida ao profeta Elias, debaixo do pé de zimbro. Em quarto lugar, para a sua instabilidade emocional, Deus tratou do profeta Elias, fazendo com que ele respondesse à sua obra de graça, tomando uma atitude. O texto diz, verso de número 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O grande problema do profeta Elias era o seu sentimento de autocomiseração, né? É aquela compaixão por si mesmo. Deus não abandonou ele, Deus tem um propósito na vida dele, e ele entendeu isso, e por isso o verso 8 diz, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, Elias tomou uma atitude. Então veja que Deus cuidou dele fisicamente, Deus cuidou dele espiritualmente, Deus cuidou dele emocionalmente. Deus restaurou a vida do profeta Elias. Elias é um homem como qualquer um de nós. E este mês, o mês de setembro, é conhecido como Setembro Amarelo. Um mês em que se fala sobre a prevenção contra a depressão, o suicídio. E a taxa de suicídio tem aumentado, comparado no ano passado, por causa do contexto que estamos enfrentando da pandemia. Segundo dados, 800 mil pessoas durante todo o ano tiram a sua própria vida no mundo inteiro. No Brasil, nós temos uma média de 11 mil pessoas que se suicidam durante o ano. As razões são inúmeras. Ansiedade, medo. Agora, no meio da pandemia, perda de trabalho, de emprego, de renda, saúde, falecimento de alguém, do ente querido. O isolamento social tem levado muitas pessoas à angústia, à tristeza, à depressão, à solidão. O consumo de bebidas alcoólicas tem aumentado em razão disso. Dizem que cerca de 55% a mais. Consumo de remédios, de ansiolíticos. Pessoas que estão
ansiosas, com medo, tristes, apáticas, melancólicas, que tentam encontrar um remédio, bebida, em drogas, uma resposta para a sua crise existencial, para a sua alma. O suicídio no Brasil é a quarta maior causa de morte de jovens e adolescentes, de 15 a 29 anos. No Brasil hoje, 6 pessoas a cada 100 mil habitantes tiram a sua própria vida. Qual é a solução? Qual é a resposta? A resposta é que Elias deitou debaixo de um arbusto de zimbro. E nós podemos dizer que esse deitar debaixo do arbusto de zimbro é quando o homem se deita, se curva, debaixo da sombra da cruz de Cristo. Debaixo da sombra da cruz de Cristo. Essa é a resposta de Deus para o seu vazio, para a sua tristeza, para a sua ansiedade, para o seu medo. A resposta de Deus é Cristo Jesus. Quando nós deitamos debaixo da cruz de Cristo, da sua sombra, nós vamos entender que na cruz Jesus levou sobre si a nossa velha natureza. Jesus levou sobre si o nosso pecado. Quando nós deitamos debaixo da cruz de Cristo, nós somos lembrados do doce perfume que é o sacrifício de Jesus, onde na cruz Ele recebeu o castigo que os nossos pecados merecem. A justiça de Deus caiu sobre Ele, para nós então podermos receber o bálsamo da graça, o perdão dos pecados e a vida eterna. Quando nós deitamos debaixo da cruz de Cristo, a sua sombra, nós olhamos para o sofrimento de Jesus e nós deixamos de olhar para nós mesmos, deixamos de olhar para os nossos problemas, deixamos de olhar para a nossa angústia, deixamos de olhar para as nossas adversidades e olhamos para o sofrimento de Jesus. Ele sofreu por nós naquela cruz, e o sofrimento de Jesus é um sofrimento eterno, porque na cruz Ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Quando nós deitamos debaixo da cruz de Cristo, nós encontramos o sentido para a nossa vida. Nós passamos a ter comunhão com Deus, e por meio de Cristo nós desfrutamos da paz com Deus. Por meio de Cristo, o fardo que está sobre nós, o fardo do pecado, o fardo da culpa, o fardo da angústia, é colocado aos pés da cruz, e nós encontramos um sentido, um propósito, alegria e motivação para viver. Que você nessa noite possa sentar-se, ajoelhar-se, curvar-se à sombra da cruz de Cristo. Jesus é a resposta para nós. Jesus é a resposta para você. Não sei como você está, quais são suas lutas, se você está triste, você está abatido, deprimido com algum problema, alguma situação. Mas nessa noite, Jesus pode derramar graça sobre o seu coração. Você pode dormir a melhor noite de todas, que é a noite daquele que foi reconciliado com Deus, que foi justificado diante de Deus, que experimenta a graça, o perdão, e pode dormir sabendo que Deus cuida de nós, que Deus vela por nós. Que nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, quanto tempo vamos ficar em isolamento, se a vacina sai final do ano ou só o ano que vem, mas eu sei, meu Redentor vive, Ele vive,
Ele é soberano, Ele é rei, e Ele governa a nossa vida, e Ele tem um plano para nós. Ele tem graça, Ele coloca alegria, coloca esperança, Ele tira tristeza, Ele tira amargura, Ele tira frustração. Que nessa noite, eu e você possamos experimentar essa graça de Jesus. Que eu e você possamos experimentar o perdão dele e sermos restaurados, libertos, para vivermos nossa vida com alegria, com motivação, com confiança. Em nome de Jesus. Amém?